E essa semana a gente não pode deixar de falar do que o Lula falou. Eu quero tomar um pouquinho do tempo de vocês pra gente ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar... Veja, o Lula não fala nada assim, de improviso. Ele com certeza pensou nisso antes de falar. Vamos avaliar aqui a frase. Abre aspas. Não existe em nenhum outro momento histórico, aliás, existiu, quando Hitler resolveu matar os judeus. A comparação do Lula entre o nazismo e o Estado de Israel está redondamente correta. A comparação é corretíssima. Corretíssima. Só que o Lula falar isso é um problemão. Falar que nunca aconteceu a não ser no Holocausto. Porque isso é dizer que só existe um genocídio na história. Agora, pelo que o Lula está dizendo, 2, né? E que é, inclusive, um argumento sionista. Os sionistas gostam de negar que aconteceu qualquer outro genocídio na história, a não ser o Holocausto. De que o Holocausto é intransponível, de que o Holocausto é uma baliza da maior maldade que a humanidade consegue cometer. O que não é verdade. Não é verdade. Eu quero citar aqui um trecho do Aimé Césaire. E prestem bastante atenção nesse trecho do Aimé Césaire, no discurso sobre o colonialismo. Abre aspas pro Césaire. No fundo, o que não é perdoável em Hitler não é o crime em si. O crime contra o homem. Não é a humilhação do homem em si. Senão, o crime contra o homem branco. É a humilhação do homem branco e haver aplicado na Europa procedimentos colonialistas que até agora só concerniam os árabes da Argélia, os coolies da Índia e os negros da África. Fecha aspas. O que o Césaire está dizendo? O crime do Hitler não foi exatamente o que ele fez, mas foi ter feito o que ele fez contra brancos. Foi ter colonizado a Europa. Esse foi o crime do Hitler. Por isso que ele é lembrado, e o Leopoldo não é. E o Churchill não é. Porque quando a pele é escura, nem nome o genocídio tem. Agora, foi o que eu falei. Comparar o Estado de Israel com a Alemanha nazista é absolutamente adequado. Porque os dois são projetos coloniais. Coloniais. Assim como o Congo belga, assim como a Índia britânica. O Raj britânico. Assim como a América espanhola. Isso aqui, o racismo é subproduto do colonialismo. E o colonialismo é violência pura. E, falando nisso, né, em como a comparação está correta, é uma coisa absurda dizer que o Lula foi o primeiro a comparar o que acontece no Estado de Israel com a Alemanha nazista. Eu quero mostrar um exemplo aqui pra vocês que foi maravilhoso. Às vezes, gente, a direita levanta pra gente cortar. Às vezes a direita levanta pra gente cortar. E teve um cara que levantou muito fácil pra gente cortar. Se vocês querem saber quem é o Gustavo Geyer, assistam um vídeo do Thiago Santinelli. O Thiago Santinelli fez um dossiê bastante interessante do Gustavo Geyer. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu quero instigar vocês a verem o vídeo. Vamos lá. Se Einstein, um judeu, estivesse vivo para ouvir as declarações de Lula, talvez ele aprenderia que não só o tempo é relativo, mas a democracia também. Pensa num cara que errou em cheio. Esse cara errou em cheio. E, assim, ele poderia ter pegado qualquer judeu no mundo. Só que ele pegou o pior exemplo possível. Deixa eu mostrar pra vocês o porquê. Quando Albert Einstein denunciou o genocídio palestino, o que acontece? Em 1948, durante a Nakba, acontece um massacre que eu falo sobre no meu vídeo sobre Israel, que é o massacre de Deir Yassin, que é um massacre que escandaliza a comunidade internacional. Nessa época, o Einstein assina uma carta junto com vários outros judeus intelectuais e manda para o New York Times denunciando o massacre de Deir Yassin. Vamos ler só o comecinho da carta? Aos editores do New York Times. Entre os fenômenos políticos mais perturbadores do nosso tempo está a emergência, no recém-criado Estado de Israel, do Herut, abre aspas, o Partido da Liberdade, fecha aspas. Agremiação política fortemente aparentada em sua organização, métodos, filosofia política e apelo social a outras organizações políticas nazistas e fascistas. O que era o Herut? O Herut era o partido formado a partir do Irgun. O Irgun era o braço militante do sionismo revisionista. Sionismo revisionista que defendia a expansão armada do território de Eretz Israel. O Irgun se transformou em 48 no Herut. O Herut se juntou a vários outros partidos e formou o Likud, Partido
do Netanyahu. Esse Herut que o Einstein está denunciando, não só o Einstein, mas várias outras pessoas estão denunciando como sendo muito semelhante aos nazistas e os fascistas, é o partido que deu origem ao partido que está no poder agora. O partido do Benjamin Netanyahu, o Likud. Então esse cara não podia ter errado mais em cheio. Ele não só falou de um cara que era socialista, que denunciava o Estado de Israel, como escreveu uma carta dizendo que o partido que hoje está no poder tem suas raízes em um movimento que se assemelha ao nazismo. E aí não dá pra dizer que o Lula é o primeiro a fazer essa comparação. Eu mostro aqui pra vocês, isso aqui é a tradução da Jacobin. Aqui as assinaturas. A Hannah Arendt assinou. Albert Einstein aqui. Erro crítico, rodou o D20 no 20. Ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Aqui o link. Tem o link no Marxist também da carta original, que tá em inglês. Agora vão dizer que o Albert Einstein é antissemita? Gol contra de bicicleta, o cara. O cara fez gol contra de bicicleta. Faz o L. Vamos lá. O Lula denunciou o genocídio que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza, mas em particular. A posição do Brasil não é uma posição isolada, gente. A mídia hegemônica tá esperneando com essa posição do Lula, inclusive impeachment e blá blá blá, bobagem. Só que vários outros países já manifestaram posições semelhantes, de denúncia de um genocídio acontecendo na Palestina. Só para dar alguns exemplos, Rússia, África do Sul, Turquia, Chile, Bolívia, Colômbia. O Brasil tá longe de estar isolado. Longe de estar isolado. A questão é, o Brasil tem bastante peso diplomático. Bastante peso diplomático. E o que é bom do Lula ter falado isso é que o Lula pautou o debate. Um país de peso como o Brasil se posicionar de uma maneira, digamos assim, contundente, que nem o Lula se posicionou, é importante pra caramba. É importante pra caramba. E pode ter certeza de que no futuro, o que tá acontecendo na Palestina vai ser tratado da mesma maneira que o apartheid da África do Sul. Que é uma coisa que é indefensável. Que todo mundo que se colocou contrário durante o que estava acontecendo teve a sua posição na história reconhecida, como estando do lado correto. Vai ser assim. Vai ser assim. Não tenho a menor dúvida. E muita gente está dizendo que o Lula vai prejudicar o Brasil no cenário internacional. Bom, se você considerar que cenário internacional é Israel e os Estados Unidos, então, mais ou menos. Mais ou menos. É importante isso porque esse posicionamento do Brasil contundente, não ambíguo, nada ambíguo, pode estimular a outros países também se posicionarem de forma contundente, tá? Porque aí esses outros países, de menor, digamos assim, projeção diplomática, não estariam mais isolados na sua afirmação, na sua posição. Isso é importante. Tem uma galera que tá dando uma de especialista em comércio exterior, tá? E dizendo que isso vai afetar a balança comercial brasileira. De fato, a gente vai ter uma sanção severa no Brasil. Isso vai prejudicar muito caravana de evangélico para Israel. A economia de caravana de evangélico para Israel vai ficar muito prejudicada. Realmente vai ser um problemão para a balança comercial brasileira. Mas falando sério, né? O que o Brasil importa de Israel? Adubo e inseticida, sabe? Pesticida. Então só para vocês verem que eu não tô tirando da minha cabeça aqui. Entenda a relação comercial entre Brasil e Israel em 3 gráficos. A questão é que Israel não tá nem entre os top 5 países que mais exportam esse tipo de coisa pro Brasil. Países que estão na frente: Rússia, vocês já sabiam disso por conta da guerra da Rússia, né? China, Canadá, Marrocos e Estados Unidos. Ou seja, se Marrocos resolvesse sancionar o Brasil, o impacto ia ser maior do que Israel. Marrocos. E eu concordo com esse comentário. A gente não produzir esse tipo de coisa é de fuder o cu do palhaço. Um país como o Brasil, que é o do agro, que é pop, que é tech, que é tudo, não produzir adubo e pesticida é de fuder, gente. É de fuder. Então, assim, qual que é o impacto que isso vai ter na balança comercial brasileira? Foi o que eu falei, caravana de evangélico. E olhe lá, né? E não vão achando que os Estados Unidos vão mudar alguma coisa na relação comercial com o Brasil. Os Estados Unidos não vai abrir mão das relações comerciais com o Brasil por causa disso. De jeito nenhum. Vocês viram os Estados Unidos voltarem a ter relações comerciais com a Venezuela quando foi conveniente? A Venezuela tem uma posição muito mais anti-imperialista, muito mais. E em termos diplomáticos, se a gente for pegar o histórico do Brasil, essa posição é bastante coerente com o histórico. Isso não é uma coisa que é rompendo com a tradição do Itamaraty. Isso aqui, na verdade, está reforçando a nossa tradição diplomática. O Brasil reconheceu o Estado da Palestina, como o Lula falou. O Brasil defende o princípio de autodeterminação dos povos. O Brasil defende a defesa da soberania do povo palestino. Isso aqui, historicamente, é muito contundente. A gente poderia esperar, inclusive, o contrário num governo do Bolsonaro. Se isso tivesse acontecido durante o governo Bolsonaro, aí vocês iam ver posições, assim, complicadas, como diria Avril Lavigne.